reunião regional, né, para a gente conseguir falar um pouquinho das peculiaridades aí de algum esporte na região sudeste. E aí surgiu o tema do beach tênis e a gente pensou que alguns esportes, né, algumas modalidades, a gente tem a atuação, o papel do físio muito bem estabelecido. E o beach tênis, por ser uma modalidade nova, a gente ainda não tem isso muito bem estabelecido, né, até no que se refere em termos de literatura. É claro que não é nosso papel definir nada aqui, mas a gente tentar fazer um escopo, uma discussão, levantamento de alguns pontos para a gente começar um caminho nesse sentido. Então, sendo assim, a gente propôs, os meninos toparam isso daí, a gente convidou aqui os especialistas de cada estado para a gente falar um pouquinho sobre essa atuação. Primeiro, eu queria agradecer o aceite de todos aí, Ricardo, Claudinei e Janaína, muito obrigada por aceitar esse desafio com a gente. A reunião teve vários inscritos, então eu acho que a nossa ideia de aumentar a participação aí foi bem legal, né? Deu tudo certo. Eu queria agradecer a todos os participantes e iniciar aí oficialmente a nossa reunião científica do mês de julho. Janaína, seja muito bem-vinda para você iniciar a nossa fala. Fique à vontade para fazer suas colocações aí. Tá ótimo. Boa noite a todo mundo. Primeiramente, obrigada ao convite, né? A gente vai voltar falando um pouquinho da experiência do esporte, né? Como você falou, novo aí, a gente está tentando mudar um pouquinho, mostrar um pouquinho da vivência nossa aqui de São Paulo. Eu sou fisioterapeuta esportiva, eu atuo na clínica Fox Fisioterapia aqui em São Paulo e atuo também numa empresa chamada Smash Fisioterapia, da qual a gente leva equipes de fisioterapia, de fisioterapeutas para a quadra, né? Nos eventos, né? Para estarem atuando nos eventos de uma forma uniformizada, para atender todos os atletas da melhor maneira possível em qualquer evento que ele esteja, não ter aquelas questões de nunca fizeram isso comigo, já fizeram, não fizeram. Então, eu vou contar um pouquinho da nossa experiência aqui, tá bom? Vou compartilhar minha tela. Tudo bem? Todos estão vendo? Então, vou falar um pouquinho, né, do fisioterapeuta no beach tênis aqui em relação ao estado de São Paulo, como o tema disse, do consultório para o atendimento em quadra. Então, assim, qual é o nosso papel nos eventos? Uma atuação, né, com ênfase na queixa atual do atleta quando ele chega até a tenda, né, de fisioterapia, e nós fazemos uma abordagem rápida e precisa na lesão. O que nós utilizamos? Todos os nossos recursos de liberação miofascial, quiropraxia esportiva, recovery com uso de massageador, banheira de gelo, a bota de compressão pneumática. Então, isso tudo nós utilizamos nos atendimentos. E nos atendimentos em quadra, como já por conta da regra, né, quando é pedido, quando é solicitado pelo atleta, aí nós entramos e a nossa abordagem na quadra é gelo de spray e uso de bandagens, tanto rígidas ou compressiva. No consultório, qual é a diferença? Então, a gente entra na parte da reabilitação, seria o tratamento da lesão e da causa desse problema, né? Utilizando também todos os nossos recursos que a gente tem no atendimento, seja ele analgésico, seja ele com exercícios, para a melhora e a volta desse atleta ao esporte. E na forma preventiva, onde que é o que falta muito para muitos atletas ainda, essa conscientização do preventivo, e a gente bate muito nessa tecla, que são exercícios de preparação muscular, para que haja, né,
deixa eu abrir aqui, para que haja o melhor desempenho em aula sem uma nova lesão, ou o desempenho dele na quadra, né? Então, a gente está falando aqui no consultório tanto do atleta profissional, amador e do praticante apenas do beach tênis. Então, qual é a característica que a gente encontra, né, aqui? Os atletas profissionais. Então, o que acontece com esses atletas profissionais? Torneios todo fim de semana. Muitos deles já têm uma lesão de base. E ao contrário que vocês estão vendo aí dos atletas amadores, normalmente as lesões deles são em membros inferiores, por lesão muscular. Então, essa é a diferença que a gente encontra do atleta profissional para o atleta amador. No atleta amador, eles disputam, o que acontece? Eles disputam várias categorias no evento. Então, eles disputam a simples, eles disputam a dupla, eles disputam a mista, e isso no decorrer do evento vai fadigando eles, vão tendo uma fadiga muscular. E normalmente já é o membro superior que acomete por conta de sobrecarga. Por quê? Porque eles não estão acostumados a essa prática, né, de braço sempre alto. Então, por isso que acomete mais membros superiores. E os praticantes do esporte, que são as pessoas, né, das quadras, né, os alunos. A gente também tem essa característica aqui, que eles também se inscrevem em muitos campeonatos internos, né, da própria quadra, que eles participam e tal. Então, da onde vem? Um excesso de aulas. Então, eles começam com uma aula por semana, depois passa para 2, depois passa para 3. Aí, no final de semana, tem aquele day use. E tudo isso sem o quê? Sem um fortalecimento específico. E aí é onde eles vão para o consultório, né? Então, são essas diferenças que a gente vê tanto na quadra quanto no consultório. Aqui eu vou falar um pouquinho dessa epidemiologia. Nós atuamos junto à CBBT. Então, não sei se vocês conhecem, existem duas confederações, né? A ITF, que é a mais conhecida, e existe a Confederação Brasileira de Beach Tennis, que é a CBBT. Então, nós, né, eu e um monte de fisioterapeutas já atuantes, nós trabalhamos com a CBBT e nós atuamos nos eventos com eles. Então, aqui vocês conseguem ver as lesões, né, de maior incidência aqui, ó, como eu falei, musculatura do membro inferior, depois ela vem de musculatura escapular. Então, essa daqui é a epidemiologia que nós encontramos quando nós fizemos o evento lá de beach tênis, lá em Porto Seguro, em 2021. Em 2022, ele foi em BH. Nós estávamos participando lá também, e da mesma forma, membro inferior, depois panturrilha, membro superior, ombro, escápula, joelho. Então, foi essa epidemiologia que nós encontramos nesse evento. Então, é isso que a gente atuou bastante. Nós atuamos também lá em Barcelona, em 2022, pela IFBT, que eles têm também uma confederação internacional de beach tênis, tentando separar, né, um pouquinho da IFT. E foi eu e o fisioterapeuta também da SONAF, Daniel, nós representamos lá, né, nós somos os fisioterapeutas oficiais lá do Mundial, então a gente cuidou tanto da seleção brasileira, quanto de todas as seleções que estavam participando. Esse ano vai ser agora em agosto, vai ser em Fortaleza. E aqui também, os atendimentos no evento, como está, né, Brasil, Costa Rica, França, Alemanha. Então, nós atendemos essa parte de recovery, uma parte de fortalecimento também, de soltura, tudo aquilo que eu falei da forma com que nós atendemos, né? Então, a gente faz um atendimento pré-prova, principalmente nesses eventos, pós-prova, e se por um acaso precisa, o atendimento lá na quadra, né? Mas esse serviço todo que a gente faz pré e pós é fundamental para eles. Então, essa é um pouquinho da nossa estrutura que nós oferecemos, né? Nós vamos com nós vamos com bandagens,
pistolas, como eu falei, aqui é um pouquinho das fotos da nossa estrutura, o que a gente acaba oferecendo para o atleta. Aqui eu vou falar para vocês um pouquinho, só para vocês entenderem como isso é importante, um pouquinho um depoimento da turminha aqui, ó. Vamos ver se vocês estão ouvindo. Bom, nós fazemos parte aqui da seleção brasileira, aqui na Espanha, estamos disputando o Mundial, e nós estamos obtendo uma excelente classificação. A gente deve muito a SBEST e aos dois fisioterapeutas que estão aqui conosco, muito competentes, muito atenciosos. E a gente também quer agradecer à Confederação, com toda certeza. Todas essas medalhas a gente está levando graças ao grande esforço de vocês. O nosso muito obrigado. Essa é uma atleta italiana, essa brasileira, né? Essa daqui agora é uma atleta italiana. Ela foi para a competição com o ombro, com uma capsulite no ombro e estava lá. E ela, desde o início, eu só não vou conseguir jogar todos os jogos, vocês me ajudam. E nós estávamos lá, atuamos muito com ela lá. Sono arrivata che non avevo un braccio, non era bloccato e mi hanno fatto giocare per 4 giorni consecutivi. Mi hanno aiutato tanto, sono veramente bravi, meravigliosi. Io li voglio a Cagliari, loro devono venire a Cagliari da me. Grazie. E essa é uma atleta também americana. Ela teve um entorse de joelho, saiu carregada lá da quadra. A gente fez um primeiro atendimento em quadra e depois ficamos fazendo todo o reforço dela com analgesia, com fortalecimento, e ela terminou o campeonato jogando. Very much. Today, really good. They will be thank you guys. This is really, really E nós também atendemos. Deixa eu só. Espera só um minutinho. E Hello, I'm Lily Valentini. I'm Gina Gaspari. The physiotherapy is very important in our sport because we play almost every weekend and we train a lot. Also, during the tournament, the physiotherapist is important to recovery between every matches. Thank you, Daniel. You were very important for us in our Brazilian tour. Thank you, Daniel. Thank you so much. Bye. Bye. tem um pouquinho dela também, né, das meninas que a gente acompanhou elas no início de 2022, na passagem delas aqui pelo Brasil, e mostrando que tanto para amador quanto para profissional, esse atendimento nosso lá na quadra, pré e pós-jogo, é de fundamental importância. Então, esse daqui é um pouquinho da nossa realidade aqui, né? E obrigado pelo convite, espero que tenha gostado. Depois a gente vai abrir para bate-papo com vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Janaína. Janaína, muito obrigada, tá? Acho que caiu a conexão Agora, da Yara aí. não, estou aqui. Desculpa, Imagino. Agora vamos aguardar aí o Rick, né? O próximo palestrante aí da noite. Rick, muito obrigada. Seja bem-vindo. Fica à vontade para projetar. Obrigado, Yara. Obrigado a todos pelo convite. Um prazer participar aqui com vocês. Vou projetar minha tela.
Certinho, Rick, boa apresentação. Tá vendo? Ótimo. Pessoal, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu montei uma apresentação aqui para contribuir ao que a Janaína já explanou para vocês. Nosso perfil de atendimento aqui em Minas Gerais é bem parecido com o perfil de atendimento da Janaína em termos de eventos, em termos de participação junto ao atleta, nos âmbitos de atuação da fisioterapia preventiva, curativa e no atendimento imediato. Eu desenhei um cenário aqui que é um cenário de Minas Gerais atualmente, da prática do beach tennis, da nossa atuação. Então, de uma forma bem rapidinha e bem leve, que eu vou mostrar para vocês qual vem sendo a nossa principal demanda. Então, e depois a gente vai ficar aberto aqui para as discussões. Então, a atuação do fisioterapeuta no beach tennis em Minas Gerais. Eu sou Ricardo Vidal, sou fisioterapeuta, formado aqui em Belo Horizonte, especialista em fisioterapia esportiva e mestre em ciência e reabilitação aqui pela UFMG. Apesar de atuar há muito tempo no futebol, essa é a minha principal área de atuação, foi minha principal área de atuação e continua sendo na minha carreira. Eu sou fisioterapeuta especialista pela SONAF há muito tempo. Tive durante muito tempo um centro de reabilitação aqui em Belo Horizonte que chama Five. E atualmente, há 2 anos, eu tenho um novo centro de treinamento, que é a The Unit, que é meu local de atendimento e é o nosso principal polo de atendimento de atletas de beach tennis aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. Falei para vocês que a minha carreira no futebol ela é mais longa e ela faz parte mais da minha trajetória como fisioterapeuta, mas há algum tempo o beach tennis cruzou um pouquinho a minha carreira. Eu venho atendendo com muita frequência alguns atletas profissionais e muitos atletas amadores, e esse é o desenho, o perfil que eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos slides. Então, a gente atua também em torneios amadores com grande frequência aqui em Belo Horizonte, mas a gente também atua com todos os torneios da ITF aqui no estado de Minas Gerais. Então, frequentemente, esses atletas profissionais eles passam pela nossa clínica para reabilitação, mas eles também passam pelas mãos da nossa equipe nos eventos, nos atendimentos imediatos, como foi dito aqui na apresentação anterior. Mas eu desenhei aqui para vocês o cenário que mais frequentemente nós atuamos aqui em Belo Horizonte. Tá? Então, eu coloquei que era uma vez em Minas Gerais o beach tênis real. Aquele beach tênis do slide passado era um beach tênis dos sonhos, é o beach tênis profissional, é o beach tênis mais avançado, que as pessoas vivem dele, mas aqui é o beach tênis mais real, que é o que a gente mais encontra no dia a dia da clínica. Eu desenhei aqui um cenário de um personagem fictício, dei o nome dele a Zé Carlos, e é só para vocês entenderem qual o perfil do paciente que mais é atendido pela gente. Tá? Essa história do Zé Carlos. Zé Carlos é um engenheiro, DJ, nas horas vagas, 44 anos. Ele tem como histórico de atividade física. Ele jogou futsal na infância e na adolescência, dos 8 aos 15 anos. Depois disso, ele ficou sedentário, após os 15 anos, durante muito tempo. E até esses 44 anos atuais dele, ele só tem uma prática de kitesurf esporádica, principalmente na temporada de vento lá do Ceará. Então, de forma muito esporádica, uma vez por ano, ele pratica um kitesurf, do resto do tempo ele é completamente sedentário há bastante tempo, há quase 30 anos. Ele odeia ir à academia, como muitos praticantes de modalidades esportivas, né? A pessoa adora praticar a modalidade, vive a modalidade de forma muito intensa, mas odeia ir à academia e fazer todo o condicionamento e preparação que deveria ser necessária. Tem um leve sobrepeso. Além desse leve sobrepeso, ele é um fumante social. E, de repente, ele foi convidado por alguns amigos que haviam começado a jogar beach tênis, foi convidado para ir até a quadra, para fazer um evento social, para fazer daquela oportunidade um evento social, para beber uma cerveja, para bater um papo, para rever a turma, e virou um encontro semanal da turma dele. Ele, inicialmente, não estava animado a jogar beach tênis também, ele estava encarando aquilo como apenas um evento social, realmente, mas ele começou a bater uma bola devagarzinho, ele participava, às vezes com um traje inadequado, sempre com pouquíssima preparação, mas ele começou a bater uma bola devagarzinho. Dias depois, ele começou a jogar com muita frequência, ele começou a jogar 3 a 4 vezes por semana, aquilo que antes era apenas um evento social, que ele ficava do lado de fora da quadra, virou uma super diversão, e ele começou a 3 a 4 vezes por semana, depois de quase 30 anos sedentário, ele encontrou a felicidade, ele começou a tomar gosto por uma prática esportiva que foi o beach tênis. Logo, ele animou a comprar uma raquete, e ele comprou uma raquete que mais tinha a ver com o perfil dele. Ele adorava caveiras, ele comprou uma raquete que tinha uma caveirona aqui desenhada, super
alto astral e super despojada, ele foi na loja e escolheu pela caveira que estava estampada na raquete, a raquete que ele usaria para praticar o beach tênis nessas 3 ou 4 vezes por semana que ele havia começado a praticar. E assim ele formou uma comunidade dentro do beach tênis. Ele fazia um day use aos finais de semana, como a Janaína conversou, como mostrou para vocês, que é uma prática muito comum no beach tênis, as pessoas irem para as quadras, para as arenas e ficarem no final de semana jogando, rodando, fazendo, praticando beach tênis de diversas formas por longa duração. Ele fazia 3 aulas por semana e começou a participar de campeonatos, rankings, competições rapidamente, tá? Com pouco tempo de prática, ele já estava inserido dentro dessa comunidade, vivendo um cenário completamente competitivo e completamente extenuante. Ele já sentia cansado, depois de algumas semanas, sentia já a fadiga muscular, mental, ou seja, todos os aspectos que tangem o cansaço, e ele não se sentia que ele nunca se recuperava, não dava tempo, eram tantos compromissos e a prática era tão maçante que ele não se sentia recuperado em nenhum momento da semana, mas ele continuava a praticar, continuava gostando e continuava a se dedicar à prática dessa modalidade. Vieram as primeiras dores, tá? Principalmente após jogar e treinar, ele estava vivendo de algumas dores, mas elas se resolviam com o tempo. Então, logo após sair de quadra, ele sentia dores em certos locais do corpo, mas ao descansar, essas dores elas amenizavam e ele conseguia chegar na próxima atividade, no próximo compromisso esportivo deles, já sem essas dores. Porém, uma das dores se intensificou e insistia em não se resolver. Ele estava vivendo a sua primeira lesão, fruto da prática do beach tênis, que era uma epicondilite lateral, que talvez, certamente, está entre as 3 lesões mais comuns que a gente atende aqui dos nossos pacientes e nossos atletas praticantes de beach tênis. Logo ele pensou, vou reduzir o beach tênis e isso vai se resolver, assim como as outras dores vêm se resolvendo com uma pequena redução e com um pequeno descanso. Ele também imaginou que, por mais que aquela dor ela insistir em não se resolver, se ele parasse de verdade durante alguns poucos dias, porque parar por muitos dias não passava pela cabeça dele, ele iria resolver aquela dor no cotovelo que tanto o assombrava. Ele pegou algumas dicas. A primeira dica que ele pegou foi com o Google, e ele percebeu que no Google valia a pena, pelo Google, valia a pena fazer uma aplicação de gelo local após a prática do beach tênis, e ele começou a fazer uma aplicação de gelo local. Além disso, tinha o vizinho dele também, que é engenheiro, não tem nenhum conhecimento de causa, que também indicou para ele uma pomada, um creme que chamava sebo de carneiro. Vocês percebam aqui pela imagem que é um creme totalmente indicado para pés, mãos e cotovelos, e promete realmente gerar um alívio de dor. Eu não conheço, mas essa é a promessa dele. E ele pegou essa indicação que, passando 2 vezes por dia o sebo de carneiro próximo ao epicôndilo lateral, ele teria um alívio. E ele também testou e decidiu, para não ficar parado do beach tênis, também fazer uso dessa terapia. A dor passou a incomodar ainda mais, essas terapias não foram bastante para resolver e também começaram a impactar a atuação dele usando computadores, smartphones e outros equipamentos no trabalho. Então, ele começou também a ter um impacto laboral, além do impacto na vida diária dele. A dor não se resolvia com nada e ele desanimou. Logo, ele percebeu que não valia a pena continuar a jogar beach tênis, porque ele havia se machucado com uma tarefa que, a princípio, era um lazer, que não era para causar nenhuma lesão, e ele já estava impactando, inclusive, a vida laboral dele. Então, ele desanimou e ele parou de jogar. Quando ele desanimou, foi ruim para ele, porque ele sentia dor, ele voltou ao sedentarismo, perdeu todo o aspecto social do que o beach tênis envolve, que é quase uma marca registrada dessa modalidade. Perdeu também o Léo, que era o dono da quadra, que perdeu um aluno que consumia no bar, ou seja, ele perdeu renda. Perdeu o Chaves, que era o professor dele, que perdeu um aluno também, que ficou com a agenda vazia. E também perdeu o Bento, que era vendedor de raquetes, que perdeu uma oportunidade de venda de uma raquete. Então, todo mundo saiu perdendo com essa lesão que acometeu o Zé Carlos e não fez com que ele não continuasse na modalidade. Eu tenho certeza que quem trabalha com atletas de beach tênis e quem conhece praticantes de beach tênis conhece vários Zé Carlos, né? A gente tem ao nosso redor várias pessoas que cometem esses erros. Esse é o perfil do beach tênis hoje em dia em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais a gente tem uma prática muito mais recente do que outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a nossa grande legião de atletas de beach tênis hoje em dia aqui em Belo Horizonte são atletas totalmente iniciantes,
tá? Muitos deles não só iniciantes na modalidade, mas iniciantes até em atividades físicas. A gente tem um perfil aqui em Belo Horizonte de muitas pessoas que vêm de um sedentarismo de longa data, que nunca praticaram uma modalidade de forma competitiva ou com um afinco tão grande como eles vêm competindo, e eles começaram a praticar o beach tennis exatamente nesse formato que eu desenhei aqui desse personagem fictício, e começaram a intensificar de forma rápida, tá? E quando a gente pensa, mas é iniciante, o jogo é lento ainda, a bola mais fica no chão, na areia, do que fica no ar, esses pacientes, esses indivíduos não devem se lesionar muito. Sim, os iniciantes se lesionam muito, talvez se lesionam mais do que os atletas profissionais, tá? Tem um perfil diferente de lesão, como a Janaína comentou, eu concordo com ela. Quanto mais iniciante, mais a lesão acontece no membro superior, mais a lesão tem a ver com overuse, tem a ver com uma demanda imposta sobre o sistema completamente distoante da capacidade do sistema, mas sim, os atletas iniciantes se lesionam e se lesionam muito, às vezes mais que os atletas profissionais. Que tipo de lesão que mais acontece nesses atletas? Como eu disse, as lesões que mais acontecem nesses atletas, pelo menos aqui no nosso perfil de atendimento, são as lesões por overuse. É um público que tem muito pouca lesão traumática e tem muita lesão por sobrecarga, e classicamente nos tecidos que mais se sobrecarregam num cenário de uma não harmonia na balança capacidade-demanda. Então, muita lesão tendínea, muita epicondilite, muita lesão nos tendões que passam pela articulação do punho, algumas tendinopatias patelares, algumas tendinopatias aquilianas, enfim, as lesões tendíneas realmente lotam a nossa clínica quando a gente diz a respeito a atletas amadores e principalmente os iniciantes de beach tennis. Outra lesão muito comum que a gente vem atendendo aqui dos pacientes praticantes de beach tennis são os edemas ósseos, principalmente na articulação do punho, tá? Então, muita gente tem lesão na fibrocartilagem triangular, principalmente aqueles indivíduos iniciantes que estão jogando com raquetes que não são raquetes adequadas, que estão com baixíssimo controle de carga semanal. Então, esses são pacientes que ficam muito vulneráveis às lesões do punho, às lesões da fibrocartilagem e os edemas ósseos na articulação do punho. Essas são as lesões que mais a gente atende aqui nesse público muito iniciante, que é o grande público aqui do beach tennis em Minas Gerais. E, por último, quais serviços esse público mais consome? Quanto mais iniciante o atleta menos ele tem consciência da necessidade preventiva. Quanto menos ele vivenciou as lesões na prática dessa modalidade, menos ele valoriza as atividades preventivas. Esse é o nosso perfil. São pacientes também que, às vezes, por serem iniciantes totais na prática da atividade física, nem conhecem os serviços de recovery, eles acabam utilizando os serviços de recovery durante os eventos, dentro dos eventos, mas eles não consomem tanto, pelo menos aqui no nosso perfil, eles não consomem tanto os serviços de recovery. Então, certamente são os pacientes o que eles mais consomem são os programas de reabilitação, de fato. Então, quando eles lesionam, eles procuram um atendimento de um profissional de saúde e eles acabam chegando à clínica de fisioterapia já lesionados, já afastados, num desespero completo e tremendo de ficar afastado durante um tempo. Então, certamente são esse público dos atletas extremamente iniciantes, que é o nosso público principal aqui em Belo Horizonte. É um público que consome poucos os serviços de recovery, que consome poucos serviços de prevenção ou os programas de prevenção de lesões ofertados pelos principais centros de reabilitação e fisioterapia aqui de Belo Horizonte, e é um público que consome em massa o serviço de reabilitação por ser um público que se lesiona muito e que não tem tanto conhecimento acerca da necessidade preventiva e da necessidade de recuperação durante a semana. Esse é o meu cenário, pessoal. Então, a gente vai ver o cenário aqui do Claudinei e depois eu estou à disposição aqui para a gente continuar essas discussões. Obrigada, Rick. Obrigada aí pela exposição. Beleza, Yara. É bem o nosso perfil, né? Eu acho que você retratou exatamente ipsilitris. Isso é nosso dia a dia. Pessoal, agora eu vou convidar o Claudinei aí. Claudinei, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Yara. Boa noite. Obrigada por aceitar o nosso convite, o nosso desafio. Imagina que é isso. Sempre é disposto a ajudar e aprender isso também, aí. Com certeza. Com certeza. Fique à vontade, boa apresentação. Tá ótimo. Deixa eu colocar aqui, então. Certinho. Então,
Vamos lá, então, né? Então, a fisioterapia esportiva, então, né, no beach tênis. Meu nome é Claudinei Chamorro Pellegrino Júnior. E eu estou falando aí, no caso, né, representando aí a Sonaf Rio de Janeiro. Esses daqui são meus meios de contato, né, no caso aí, nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto também no LinkedIn. Então, acho que a primeira coisa, né, acho que os dois, né, tanto a Janaína quanto o Ricardo, cada um falou de um aspecto, né, achei bem legal aí, Ricardo, a maneira como você colocou, achei essa persona aí, cara, realmente no consultório é o que a gente encontra, né? Você estava mostrando ali, eu falei, opa, esse daí é o perfil, né? Mas acho que tem umas coisas que são importantes, né? Aqui no caso, eu acho que eu vou colocar umas coisas mais didáticas, mas uma das coisas que eu acho importante é estabelecer, né? O que é um indivíduo ativo fisicamente, né? E aí a gente foi buscar na Organização Mundial de Saúde as definições sobre isso, né? E aí que fala, né, basicamente o que é atividade física. E junto com isso, eles começam a colocar o que seria recomendado ainda. E aí eles vão dividindo isso por aspectos, né, que estão relacionados ao fator idade. Então, nós temos aí vários grupos, na verdade, que a Organização Mundial de Saúde coloca, né? E aí acho que o grande foco é mostrar isso daí, né? No caso aí, a faixa etária, né, de adultos de 18 a 64 anos. E aí tem aqueles itens ali, né? Deve fazer pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada, ou pelo menos, né, 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica. E tudo isso aqui que eu estou falando está no site da Organização Mundial de Saúde. Mas eu acho que é importante só colocar isso para ficar bem claro em relação ao que é um indivíduo ativo fisicamente. E aí eles vão mostrando com relação às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, né, as DSMTs, e vão colocando também as questões em relação ao pessoal que tem algum tipo de deficiência. E aí vem a pergunta, né, mas o que é ser atleta? Atleta, basicamente, é um indivíduo que é ativo fisicamente. E aí nós temos, né, as definições de atleta, né, do dicionário aí no caso, né, campeão, defensor valoroso de uma causa, ou aquilo que é sinônimo de desportista. E, engraçado, né, desportista é sinônimo de atleta. Engraçado isso. Mas o significado é que ou quem se dedica ao esporte. E aí nós encontramos, né, uma subdivisão de atletas. E aí esse editorial ele é bem interessante porque ele mostra um pouquinho, né, sobre essas divisões. E aí existem maneiras de tentar diferenciar isso. O que eu vejo basicamente, né, tanto na questão clínica quanto de pesquisa também, né? A gente pode dividir atleta em 3 tipos, basicamente. Um atleta recreativo, que é aquele indivíduo que faz atividade física, né? E ele não é ligado a nenhuma federação, é aquele indivíduo que não está dedicado à competição. Acho que é o início, talvez, dos praticantes de beach tênis. E que ele faz de maneira esporádica. Daí, em seguida, ele começa a se interessar mais pela atividade e ele começa a ter uma dedicação maior a essa atividade, a número de vezes, e ele começa a se federar e a participar de campeonatos, campeonatos regionais, campeonatos municipais, estaduais, e aí começa a andar, né? E nós temos também aí, no caso, o atleta profissional, que é um indivíduo que ele vive da modalidade. Então, acho que são essas 3 divisões que nós temos basicamente de atleta, né? Então, o atleta recreativo, o atleta amador e o atleta profissional. Eu vejo que, no caso aí, o atleta amador é um grande nicho de mercado, porque eu vejo dedicação de muitos atletas, né? Como que eles começam, na verdade, a investir em relação ao esporte, à atividade física. Isso eu sempre falo para meus alunos, né, na graduação, que o grande nicho de mercado da fisioterapia esportiva, ela fica dentro dos atletas amadores, porque são atletas que eles estão numa variação, desde o indivíduo que começou uma atividade, então ele faz investimento mínimo, até um indivíduo que ele fica praticamente semelhante quase a um atleta profissional, mas ele não vive do esporte. Mas ele faz os investimentos financeiros em relação a competições, a materiais, a profissionais que dão suporte a ele, que parece praticamente um atleta profissional. Só o que muda é que ele não vive disso, né? Um cara que é engenheiro, um cara que é juiz ou médico e faz a atividade física dele.
Em cima disso, aqui eu coloquei, né, um pouquinho sobre os domínios da fisioterapia esportiva. Então, nós temos aí, né, baseado aí na Natália, né, na Natália Bittencourt, no grupo de Minas, esses domínios principalmente, né? Então, no caso, atendimento pré-hospitalar, prevenção no esporte, reabilitação funcional e retorno ao esporte. A minha experiência com o beach tênis, ele é mais voltado a atletas amadores e também recreativos. Mas eu tenho uma vivência grande com trabalho de praia, né, de areia. Eu trabalho há muito tempo com vôlei de praia. Então, uma das coisas que aí a gente começa a pensar um pouquinho é sobre epidemiologia das lesões do beach tênis. E aí eu fui na PubMed buscar um pouquinho de informação sobre isso. E quando eu boto o termo beach tênis, nós temos aí 28 artigos, basicamente. Então, ainda na literatura científica, é baixo em relação ao número de informações sobre a modalidade esportiva, porque ela é nova. E um dos artigos que é relevante nesse aspecto é esse artigo de 2020, onde eles conseguiram, né, acompanhando um campeonato de beach tênis e que tinha, na verdade, desde atletas amadores a profissionais, identificar quais eram os tipos de dor e lesão que eles tinham. E o que esse artigo encontra, basicamente, é que 48,3% das lesões, né, das dores, na verdade, relatadas pelos participantes são de membros superiores, 43,3% de membros inferiores e 8,4% de cabeça e tronco. Então, uma quantidade praticamente semelhante aí de dores e disfunções para membros superiores e membros inferiores. Esse artigo, ele não entra muito especificamente na questão de tipos de lesão. Ele vai relatar mais em cima de áreas dolorosas, né? Áreas de dor, na verdade. E você lidar com lesão mais complexo em relação à avaliação, né, epidemiológica. Então, esse é um dos poucos artigos que nós temos, então, sobre como que essa modalidade esportiva, na verdade, se comporta em relação ao predomínio de padrões de dor, padrões de lesão, ou coisa do tipo. E por que a gente entra nesse aspecto, né? Pelo seguinte, na minha prática clínica, como eu falei anteriormente, eu me dedico ao vôlei de praia há muitos anos já. Então, a gente tem um trabalho aí longo junto à seleção brasileira, né, e com equipes profissionais. E uma das nossas felicidades aí foi estar a medalha olímpica na Rio 2016, né, medalha de ouro, com o Alisson e com o Bruno Schmidt. E por estar com vôlei de praia há muito tempo, a gente tem toda uma perspectiva já com relação a padrões de lesão, padrões de disfunções em atletas profissionais. Então, você começa a ter uma vertente por onde que nós começamos para desenvolver um trabalho de prevenção, por exemplo. E o que eu tenho visto, por exemplo, no beach tênis, é que isso fica mais complexo, porque ainda não tem uma quantificação, né? Esses dados, por exemplo, a Janaína falou, eu acho que são muito pertinentes até, na verdade. Eu anotei algumas coisas aqui, vou até falar com ela depois, porque eu acho importante ter esses números aí para que a gente possa pensar a partir disso para estabelecer ferramentas de como prevenir realmente as coisas, né? E aí, o que eu tenho visto? Como eu falei, na minha prática clínica, eu lido normalmente, né? Eu já lidei normalmente com eventos esportivos de vôlei, de beach tênis e eventos que são, na verdade, amadores. E a maior parte dos atletas que eu tratei até hoje de beach tênis, e não foi uma coisa tão grande assim, foram de atletas amadores. Aqui eu coloquei rapidamente um vídeo, deixa eu só... eu vou colocar aqui de novo, gente, só para ele rodar. Tive um probleminha aqui na minha eu vou pausar e vou colocar de novo. Eu tive um probleminha aqui e o vídeo não sei por que ele não está aqui no rodar. Então, eu vou só colocar rapidamente aqui para que ele possa voltar por conta de... Só um segundo. Deixa eu só colocar esse vídeo. Então, aqui eu coloquei o vídeo só para mostrar um pouquinho, né, para quem não conhece, como que é, né, no caso aí, um
uma pequena parte de uma partida de beach tênis. Opa, desculpa aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Então, aqui no caso são atletas amadores, e aí o indivíduo está sacando. A gente pode observar aí os indivíduos na ambiente de quadra, né, de areia, e é uma atividade que ela é extremamente dinâmica, certo? Bem dinâmica ela é. A bola pode ficar mais parada? Pode, né? De acordo com a classificação dos atletas, você começa a ter, na verdade, uma velocidade de jogo que é muito mais acelerada. Isso, para quem, por exemplo, não conhece a modalidade, acha que é uma coisa muito devagar, e, na verdade, não é. É muito rápido. Porque a classificação que você tem entre os atletas que são, por exemplo, ranqueados, né, na modalidade, que são jogadores iniciantes, comparado a atletas que são praticantes intermediários e avançados, é muito diferente. É muito diferente. E, só de novo, né, botar aqui rapidamente novamente, observar, por exemplo, né, quanto de movimentação que o indivíduo tem no membro superior, membro inferior, e como é que se desloca em relação à areia. Isso é pertinente, porque na hora em que nós vamos lidar com esses atletas, na parte de atendimento fisioterapêutico, o que nós aí começamos a observar, né, em relação a essa modalidade? E são os grupos de alunos que me ajudaram nesse evento. Uma das coisas que nós observamos em grande quantidade foi, até mesmo que o Ricardo falou aí, a sobrecarga muscular. Isso é absurdo, cara. Uma coisa que eu observei pelo menos, é que em atividades de atendimento em campo, o número de praticantes que tem uma necessidade de suporte fisioterapêutico para algum tipo de recovery, ou então algum tipo de suporte a desgaste muscular, assim, pelo menos o que eu vi, é de quase 100%. A gente não fez uma estatística tão adequada disso, mas era o que a gente observou, né? E uma coisa que a gente começou a buscar nessas informações, nesses praticantes, é que a maior parte deles, o Ricardo falou ali, como é que é o nome, Ricardo, da persona ali? Zé Carlos. Zé Carlos. Rapaz, é ele. Desse jeitinho que você colocou, cara. E aí o que a gente observa é o seguinte, o cara vai para a competição, muitas vezes ele treina numa estrutura que tem proteção, por exemplo, contra o sol, e aí ele vai para uma competição que o indivíduo está no sol. E aí você vê aí o desgaste físico ainda maior, né? E o sofrimento desse pessoal aí é muito grande em relação a isso, tá? Então, na minha prática clínica, pelo menos o que eu tenho observado nos eventos que eu cobri, são que esses praticantes, então, na verdade, eles chegam necessitando de um suporte muscular, que acredito que também, como a Janena falou, o pessoal muitas vezes não faz um trabalho de prevenção, né, no caso aí de suporte muscular, e por conta disso acredito na verdade o seguinte, que por conta de nós não temos ainda, né, claramente uma epidemiologia lógica da modalidade esportiva, fica complexo de nós realizarmos um trabalho preventivo, né, baseado mais em ciência. Então, a gente vai meio que na experiência clínica, na verdade, né? Acho que quem atua nessa área deve fazer isso também, porque é uma coisa que eu faço também. A gente não tem muita informação, então fica complicado de você estruturar, né, algo assim. E aí acontece que o que eu vejo, né, o que eu vi, pelo menos até agora, é que essas pessoas chegam lá sobrecarregadas já, muitas vezes, e aí, como estavam comentando anteriormente, né, são pessoas que muitas vezes vão para um campeonato e aí eles vão jogar, né, simples, vão jogar mista, vão jogar várias maneiras, né, várias categorias, e aí a sobrecarga vai só aumentando ainda mais. Então, o que nós vimos, pelo menos, foi que a quantidade de indivíduos, né, que chegaram procurando um trabalho da fisioterapia tinha uma relação direta com a parte de sobrecarga muscular, ou então, uma outra coisa que nós vimos foi o aspecto de lesões pré-existentes, que eles já apresentavam, né?
Então, aí aconteceram casos, por exemplo, de indivíduos que já vinham com uma epicondilalgia lateral, reclamando disso, e que durante o campeonato, por exemplo, eles tiveram a exacerbação do quadro, como também outros atletas também que chegaram lá com síndrome de disfunção craniopatelar e que agudizaram durante também a modalidade, né, o campeonato, na verdade. Então, o que a gente pôde observar foi que o quadro basicamente eram atletas que chegavam por conta de uma sobrecarga muscular demasiada, e outra parte eram pessoas já que tinham alguma lesão e que elas exacerbavam o quadro durante a competição. Isso foi o que a gente observou. E aí o que acontece? Para minha grata sorte, eu sempre falo isso, né? Nós não tivemos nenhuma necessidade de um atendimento pré-hospitalar de algo mais sério, não tivemos. É uma modalidade, pelo menos, que, na minha opinião, a experiência que eu tive até agora foi de não ter nada sério ainda para atendimento, foram coisas mais tranquilas. E o que teve de necessidade realmente foram os aspectos aí de recovery, realmente, né, de trabalho voltado à parte de reabilitação funcional, realmente. E aí, várias técnicas, então, aí de mobilização, manipulação articular, quanto também de massoterapia, basicamente, ou de liberação miofascial, né? São coisas que a gente sabe que são recursos que já têm comprovação científica, né? Maior ou menor aí, mas mostram que tem um resultado significativo. Uma outra ferramenta que a gente também costuma utilizar bastante são os recursos de eletrofototermoterapia, e aí, no caso, nós fizemos, né, a gente faz muito uso do DOSES, que é aquela ferramenta, né, de calculadora de eletrofototermoterapia. Isso facilita muito a nossa vida, né? Então a gente usa bastante, tanto que aqui estava até um aluno mostrando, né? Eu pedi para que ela fizesse o uso da calculadora, para que ela pudesse tratar, né, no caso aí esse paciente, né, que estava lá, então no caso aí um recovery com eletroanalgesia, e aí elas estavam aplicando aí no caso a metodologia então aí, né, nesse indivíduo. Então, isso basicamente foi o que nós encontramos, né, que a gente tem passado aqui na prática clínica nos eventos de beach tennis. E como eu falei, eu só cobri ainda eventos que têm uma relação com atletas amadores, né? Acho que a experiência, por exemplo, que o Ricardo deve ter, que a Janaína tem, são diferentes também, né? Indo para competições internacionais, né? Competições maiores, que aí é um outro aspecto, eu acredito. E o que nós temos também de experiência é na prática clínica no consultório, que aí são pacientes esporádicos que aparecem, e aí o que te observa são lesões, são atletas amadores, e o que eu te observo basicamente são disfunções que essas pessoas já tinham, e que aí por conta de aumentar a atividade, a demanda, na verdade, sem capacidade, começa a exacerbar, e aí você começa a ter disfunções de ombro, disfunções de membro superior de punho e dedos também, é uma coisa que eu observei. Por exemplo, eu tenho umas 3 atletas que eu tratei há pouco tempo, e que todas elas, por exemplo, estavam com disfunções nos dedos e no punho, e aí eu pedi para elas imagens delas treinando e jogando, uma coisa básica, que era realizar a empunhadura corretamente, elas estavam realizando de maneira inadequada, né? Então, isso também é uma coisa complicada, né? Porque às vezes você tem a modalidade e aí o profissional não consegue dar aquele suporte para poder dar esses ajustes, né, finos ao pessoal. E uma outra coisa que eu percebi também é que, como foi o Ricardo que falou isso também, de pessoas que não realizam nenhuma atividade física, né, fazem uma atividade física esporádica e aí começam, né, a entrar nesse grupo, na verdade, né, do beach tennis, e aí eles começam a aumentar e assim, eles saem, na verdade, assim, de quase estagnação para uma atividade intensa rapidamente, né? Sem um preparo para isso. Pessoal, o que eu tinha que falar rapidamente, acho que era isso, certo? Eu tentei botar aqui uns pontos específicos, né? Agradeço aí ao pessoal e estou à disposição. Pessoal, boa noite. Obrigada aí, Claudinei, pela sua exposição. Obrigada aí os 3 palestrantes, né? Eu vou passar a palavra agora para o Rafael. Ele vai fazer aí a moderação das perguntas e da mesa. Oi, gente, boa noite. Agradeço aí a participação de todos.
agradeço a participação de todos das diretorias regionais, né, porque o projeto, eu acredito que foi um sucesso, apesar de a gente ainda estar no meio. Acredito que todos os pontos foram abordados, né, e vou aguardar um pouquinho as perguntas, mas já queria tentar que cada um desse a sua opinião com relação ao que a gente também colocou como subtítulo, né, digamos assim. Como vocês veem essa transferência, né, do atleta, e por atleta, né, como vocês também conseguiram expor bem, você tem um atleta que é de alto nível, né? Hoje em dia as nomenclaturas estão mudando um pouco, mas você também tem um atleta que é o nosso paciente mais comum, né? Que é um atleta esporádico, na verdade, e ele não é bem preparado fisicamente. Então, eu queria que cada um, né, dentro da sua expertise, dissesse como consegue linkar o atendimento de quadra, né, o field of play, ou de competição, ou até, enfim, de treinamento em local aberto, e talvez levar esse paciente, né, esse praticante, para a atuação do fisioterapeuta esportivo, né, que a gente vê que compreende muitas etapas, inclusive, né, essa transição de preparação física de um paciente talvez muito aquém, né, da capacidade física, e que cai de paraquedas numa prática esportiva que é divertida, né? E aí, quem quiser falar primeiro aí. Bom, posso começar aqui. Rafael, na verdade, assim, cara, a linha entre jogar encarando como lazer e se tornar um atleta competitivo, mesmo que amador, era uma linha muito tênue. E, às vezes, a gente nem percebe que a gente está saindo de uma prática de lazer e transformando essa prática de lazer numa prática competitiva. Tá? E aí, se nem a gente percebe no macro, imaginem se o nosso corpo percebe que essa prática também está se transformando numa prática competitiva. Só que, de repente, eu jogo uma vez, foi aquela persona que eu pintei ali. Eu jogo uma vez, de repente começo a jogar 3 vezes. Esse day use, eu não sei se todos conhecem o day use, que a Janaína até comentou, mas o day use, você tem paciente, por exemplo, atleta que chega no day use 9 horas da manhã e o cara joga literalmente até às 5 da tarde. E quando você pergunta para ele, não, mas você jogou de 9 às 5 da tarde? Eu joguei 9 às 5 da tarde. Eu fui rodando, saí de uma quadra, fui para outra, e eu entendo que qualquer modalidade que eu me proponho a praticar, eu demando tempo para adaptação dos meus tecidos corporais, demando tempo para a minha otimização da minha performance, do meu gestual esportivo, e o beach tennis ele é marcado por praticantes que não esperam esse tempo. Eles começam, por ser uma modalidade completamente democrática, a modalidade da família, vou eu, minha esposa, meus filhos jogar, eu encontro com meus amigos que eu nunca vi, que eu não vi há muito tempo, e todo mundo consegue bater uma bola, pegar uma raquete e bater uma bola. Então, é uma prática muito democrática, e essa característica democrática da prática faz com que o atleta ele se torne competitivo, claro que em baixo nível, mas que ele se torne competitivo de uma forma muito rápida. E isso, para mim, é o principal ponto o ponto frágil aqui do beach tennis, do ponto de vista de lesões. O atleta ele não dá tempo para ele se adaptar à modalidade, não dá tempo para que os tecidos se adaptem a uma nova demanda, e ele rapidamente vai galgando e vai se transferindo de uma prática de lazer para uma prática competitiva. Esse é um grande ponto, e a ferramenta que a gente tem, talvez a principal ferramenta, e isso eu acho que é chover no molhado, porque não é só nesse aspecto, em vários aspectos, a principal ferramenta que a gente tem é a ferramenta da educação, é a gente conscientizar o atleta de que ele vai demandar um tempo para se adaptar, que não adianta ele ficar jogando 3, 4 vezes por semana e esperando que ele não vai se lesionar, porque o que pode acontecer de mais surpreendente é ele não se lesionar, o esperado é que ele se lesione. Então, eu acho que esse ponto é um ponto muito importante, e a educação desse paciente é uma educação muito difícil, e fica ainda pior, porque, às vezes, o paciente, como eu disse na minha apresentação, não é só o beach tennis que é novidade para esses praticantes. A prática esportiva é novidade para muitos praticantes. Então, é um paciente que nem sabe praticar esporte, não sabe quais são as capacidades da fisioterapia, não sabe qual é a nossa atuação preventiva. Muitos pacientes nem sabem qual é a nossa atuação preventiva, diferente do atleta profissional que já conhece, já nos valoriza. Peguem os depoimentos ali da Janaína, daquelas atletas que são atletas
amadoras, mas são atletas competitivas, imagino eu, Janaína, vendo a sua apresentação, percebam que elas já enxergam valor, já conhecem a nossa capacidade de prevenir, de ajudá-las na recuperação muscular. Muitos pelo menos aqui no cenário de muitos praticantes iniciantes, eles nem sabem quais são a nossa atuação, qual é a nossa atuação e quais são as nossas capacidades de ajudá-los. E pegando esse gancho aí do Ricardo, o que eu vejo, que a gente vê na nossa prática, que assim é fundamental para a gente ser parceiro dos professores, porque assim eles os atletas, né, os alunos, eles mal sabem, como o Ricardo falou, que existe a fisioterapia preventiva. Então eles acabam caindo lá no consultório só depois de machucado, que é o perfil que o Ricardo falou. E aí ele machucado aí mexeu, né? Tipo, ele vai parar, eu não quero parar, o que eu tenho que fazer? Aí que eu vou para a fisioterapia. E então, assim, um dos nossos grandes parceiros são os professores. Então, a gente tem parceria com algumas quadras, né? Da qual a gente mostra o que é o serviço de fisioterapia, né? Então, os professores, eles acabam entendendo. E muitos, na nossa prática, eles vão entender nos eventos, que é a hora que a gente mostra o que a liberação miofascial ajuda, o que o recovery ajuda neles. Então, eles fazendo esse recovery antes do jogo, entre um jogo e outro, como eu falei na apresentação, são jogos assim, jogou às 9, depois joga ao meio-dia, depois joga às 3 da tarde, vai fazer a final às 7 da noite. Então, são 4 jogos ali num dia desgastante. Então, se não existe uma preparação até entre ali no torneio, vão morrer na praia por conta do desgaste. Então, nos eventos, a gente também tenta conscientizar eles disso. Então, esses atletas que eu mostrei, né, o depoimento deles, eles viram a diferença que foi lá no evento. E isso a gente faz com que eles tragam para depois, né? A hora que eles estão em aula, eles continuam buscando isso. O preventivo, não esperar se lesionar para depois ter que parar, entrar naquela bolinha de neve. Eu acho que, dando continuidade, tanto o que o Ricardo falou quanto o que a Janaína falou, eu acho que a questão é que grande parte desses indivíduos, na verdade, né, se a gente for pensar em habilidades motoras fundamentais, né, saltar, correr, agachar, eu vejo que, assim, muitos deles, né, como outras modalidades também esportivas, o pessoal não tem nem noção com relação a isso. E aí o que acontece é que esses indivíduos, né, vão de uma perspectiva de atividade recreativa para uma atividade competitiva, e essa atividade competitiva tem um desgaste extremo, e aí o que acontece é que a gente começa a ver uma sobrecarga, né, na questão muscular, articular e tendínea, e normalmente, pelo menos na minha prática clínica que eu vejo, são os atletas, eles buscando, na verdade, o atendimento depois que estão machucados. Basicamente é isso. Depois que eles estão com uma dificuldade de realizar a modalidade, de realizar a atividade, ou ainda pior, né? Quando eles começam a ter uma limitação funcional até no trabalho por conta disso, é quando eles vão buscar ajuda. Então, infelizmente, pelo menos o que eu observo é que na minha prática clínica, os atletas, eles não têm noção ainda do que pode ser feito, né, de benefício em relação a outros aspectos da fisioterapia. Assim, eu não sei se todos já praticaram, é muito gostoso. Você entra naquele ambiente, ele é atrativo, é muito gostoso. Então, essa linha tênue de você praticar para você jogar constantemente e se lesionar é muito grande. Não queria ser o cara a trazer essa comparação, mas é um frescobol que conta ponto, não? Tipo isso. Estou vendo aqui algumas perguntas, né? Algumas se repetem no quesito material, né? Você vê que pode não ser uma especialidade nossa, mas a gente acaba entrando nessa, né? Então, acho que o Ricardo mencionou o lance da raquete, que por sinal muito maneira, né? A de caveira, mas o pessoal está perguntando do grip, né? De como não é uma raquete que contém
rede ou tensão, provavelmente o lance de você ter um equilíbrio do material ou, né, enfim, esse balanço. E tem perguntas diferenciando uma atleta melhor para o iniciante, uma raquete melhor para o iniciante, uma raquete melhor para o profissional. Se vocês têm algum conhecimento desse assunto, e aí, para emendar, se vocês não têm um conhecimento do assunto, o que vocês, por experiência, acham que isso implica, né, nos sintomas, né? Por exemplo, o Claudinei mencionou a epicondilalgia, né? E a gente sabe que, às vezes, o famoso cotovelo de tenista é menos recorrente nos tenistas, né? Então, é exatamente fique à vontade, isso, aí é um bate-papo, gente. Então, é exatamente isso que a gente vê. Então, é igual o que acontece também no beach tênis com o profissional, né? O profissional, ele quase não tem a lesão no membro superior, ele vai ter lesão mais de membro inferior. Então, a raquete, normalmente, é como a prática de tênis, né? No que você pega e você não deixar a mão muito aberta. Então, quanto mais você passa o grip, o ideal é você deixar mais ou menos essa relação, assim, né? Na sua pegada. O porquê que se tem muita lesão? Porque aperta muito, né? Não está acostumado, aperta muito. E existe realmente diversos tipos de raquete. Que elas são de fibra de carbono, de EVA, então é de acordo com a sua modalidade de jogo, porque algumas, quem estão iniciando, você ter uma raquete um pouquinho mais pesada, você coloca a bola no lugar, você joga a bola, ela vai te responder melhor. Se você é um pouco mais avançado, a raquete mais leve para deixar o jogo mais rápido. Então, isso vai variando mesmo de iniciante, intermediário. Então, existe essa diferença de raquete, sim. Rafael, Claudinei, posso falar aqui? Bom, Manda bala aí, cara. Maravilha. Um serviço que eu presto aqui em Belo Horizonte é um serviço de consultoria em prescrição de raquete, tá? Então, esse é um serviço que eu presto. Você tem inúmeros modelos, inúmeras configurações de raquetes hoje em dia no mercado, inúmeras mesmo, várias marcas, algumas marcas que vêm de outras modalidades, como grandes fabricantes de raquetes de pádel, grandes fabricantes de raquete de tênis, e você tem marcas que vêm surgindo a cada momento, tá? Você tem vários aspectos importantes. O grip, diferente do grip do tênis, que a gente consegue já comprar uma raquete com grip diferente, no beach tênis a gente só tem um grip, então o que a gente consegue fazer, nunca diminuir, a gente só consegue aumentar passando os overgrips. Então, essa relação que a Janaína falou, ela é corretíssima. Eu preciso ter um grip adequado, mas eu não consigo comprar uma raquete com grip adequado. Eu compro uma raquete com grip tradicional. Se eu precisar diminuir, eu estou ferrado. Se minha mão for pequena, porque não existe raquete com grip menor. Agora, se eu precisar aumentar o grip, eu tenho a estratégia de usar os overgrips ou os undergrips, que eles aumentam o calibre do grip. Tá? Mas, assim, você tem raquetes, hoje em dia, basicamente 3 materiais: fibra de vidro, carbono e Kevlar. Isso é o frame da raquete. Não é o interior da raquete, tá? O interior da raquete sempre é de EVA. Você tem alguns tipos de EVA, os mais tradicionais é o EVA soft, que é um EVA bem macio, que ele funciona, para quem tem conhecimento de tênis, ele funciona como se eu jogasse com uma raquete de tênis com baixa tensão na corda, então ele faz uma expulsão da bola mais eficiente. E eu tenho os EVAs Tex, que são os EVAs mais rígidos, que eles funcionam como se eu jogasse com uma raquete de tênis com uma corda com alta tensão, e eles me dão um pouco mais de controle, mas eles me fazem perder potência, porque eles expulsam menos a bola. Tá? Você tem o balanço da raquete, que é onde o peso é distribuído, isso também, assim como na raquete de tênis. Você tem raquetes com peso no cabo, raquetes com peso equilibrado e raquete com peso na cabeça. Isso faz toda a diferença também para ganho de potência, velocidade, como a Janina falou. Você tem o próprio peso da raquete, as raquetes elas vão de 320. Hoje em dia tem uma raquete mais leve do que isso, mas em geral as raquetes começam de 320 e vão até 360 gramas, isso faz toda a diferença. Tá? Enfim, você tem ali uma prescrição de uma raquete ideal. Tá? Mais uma vez, e claro que existe uma divisão entre iniciante, intermediário e avançado, mas a raquete, assim como o equipamento esportivo da maioria das modalidades, ela tem que ter um fit perfeito ao indivíduo, tá? Então, por mais que seja iniciante, mas é um iniciante que já praticou voleibol, por exemplo, tem uma boa força de rotadores externos, ele pode utilizar uma raquete mais pesada com peso na cabeça. Se é um iniciante que nunca praticou atividades acima da linha da cabeça, ele não pode utilizar uma raquete tão pesada e uma raquete com peso na cabeça, porque ele não vai ter força dos rotadores externos para fazer a frenagem da raquete após o contato, na fase de follow-through, e ele vai acabar sobrecarregando alguns tecidos ali ao redor da articulação do ombro, ou até mesmo tecidos à distância. Enfim,
A raquete, ela precisa ser bem prescrita, porque senão ela é, sim, um fator contribuinte, né, dentro daquele perfil de risco que a gente já conhece, da natureza multifatorial das lesões. Ela vai ser, sim, um dos fatores que pode pesar contra o atleta e pode levar esse atleta a se lesionar no curto espaço de tempo. Eu acho que, juntando o que a Janaína falou, juntamente com o Ricardo, aí não tem nem o que falar. Acho que a questão em relação ao tipo de raquete, isso que o Ricardo falou de maneira clara, e a Janaína falou também sobre a questão de como ajustar isso, não tem nem o que discutir, né? Para esporte que envolve o uso de raquete, né, de acessório, na verdade, que é essencial para a modalidade, não tem como você discutir quanto que isso é importante por conta de ser um fator, na verdade, que vai ser de uso contínuo. Então, se aquilo não está adequado para o indivíduo, vai gerar problema, com certeza. Então, é o tipo de coisa que interfere mais o estilo de jogo, né? O tipo físico do praticante, mais do que se existe uma iniciante, intermediário, profissional, né? Diferente de alguns materiais, né? Como você estava falando. Outras perguntas que estão fazendo aqui tem a ver com o atendimento, né, dos eventos, né? Teve uma pergunta que foi mais, aí eu acho que é mais para o pessoal, mas como é feita a cobrança da fisioterapia quando se a pessoa é contratada, se a pessoa ela cobra por atleta. Eu acho que isso é uma questão um pouco mais, é uma dúvida, né, recorrente, principalmente dos nossos iniciantes aí na profissão, mas isso é muito pessoal, vai de cada um, né? Acredito que vocês podem até responder nesse quesito. E uma outra que tem a ver com que vocês têm esse ponto bem definido de quando é ideal você tirar um atleta da prática, né? Sacar ele do momento tanto de treinamento quanto do jogo, se for uma competição, se não for uma competição, se for um day use, se você orienta, né, o praticante naquele dia e fala, olha, hoje você está, se você continuar, você vai piorar essa situação assim, e vocês têm isso muito claro na prática de vocês. Posso começar? Eu vou falando, então. Primeiro, em relação à cobrança de eventos, né? Então, assim, a gente tenta mudar um pouco esse conceito de cobrança nos eventos. É muito comum a prática do quê? Te convidarem e você fica lá de graça, passa o dia inteiro atendendo e não é cobrado nada, não te dão nenhuma diária, ou então paga uma diária irrisória. Então, vou falar da gente, da CBBT, a gente fez uma forma de todo o atendimento em quadra, se necessário, é gratuito. Então, chama a gente vai lá, presta o atendimento, né, dentro da quadra. Todo esse atendimento fora, aquela estrutura toda que vocês viram, ela é cobrada do atleta. Então, a gente tem uma tabelinha de valores onde existe lá o que eles querem. Só a liberação bifacial, quero recovery completo, a liberação, mais a bota, mais a banheira, só aparelhinho, a pistolinha. Então, tem lá um cardápio da qual ele escolhe, a gente fala de toda a necessidade, não é simplesmente vir escolher, ele vem, ele relata, né, qual é a sua queixa, qual é a sua lesão, e a gente fala e explica o que é o melhor. Dessa forma que a gente acaba conscientizando o pessoal sobre o que ele deve fazer, né? E dentro desse atendimento, até fortalecimento, a gente passa para eles o que eles precisam fazer, pré-jogo, aquela ativação muscular antes de iniciar o jogo. Então, na nossa prática, a gente quer exatamente fazer, que acabe com essa prostituição, né, do fisioterapeuta. Então, a gente ser valorizar a fisioterapia esportiva. Bom, vou seguir aqui a fila. A gente já cobriu o evento nessa questão financeira, a gente já cobriu o evento de 3 formas diferentes, tá? Eu, como dono da clínica, eu posso falar o que é cobrado, o que gera de receita para a clínica, tá? Porque para o fisioterapeuta aqui a gente tem um formato diferente. Bom, a gente já fez 3 eventos diferentes do ponto de vista comercial. A gente já foi em eventos que o atendimento foi cobrado, como a Janaína falou,
tá? E aí, exatamente nesse mesmo formato, atendimentos em quadra, atendimentos emergenciais, no field of play, eles eram gratuitos, obviamente, e os atendimentos dentro da nossa base eram atendimentos cobrados. A gente já foi nesse formato em alguns eventos. A gente já foi em eventos que a própria organizadora do evento nos pagou um fee, um valor fixo, tá? E aí a gente não cobrou do atleta. Então, ou seja, eu organizo o evento, eu pago uma quantia para a clínica e a clínica atende faz quantos atendimentos forem necessários durante o evento. E a gente já foi em eventos. A Janaína falou que ela tem algumas parcerias com alguns professores, algumas arenas. A gente também tem algumas parcerias aqui em Belo Horizonte com algumas arenas e alguns professores. E a gente já foi em eventos em troca dessa parceria, sem a cobrança do organizador, nem a cobrança do atleta. Tá? E a gente foi nesses eventos, Janaína, mais pelo ganho secundário da parceria e da divulgação do nosso serviço. Tá? E então, isso é comum. Então, esses 3 formatos foram os formatos que a gente já foi. Respondendo a segunda pergunta que o Rafael falou em relação ao afastamento, aí eu sigo o afastamento em todas as outras modalidades. Afastar um atleta é completamente contexto dependente, não é simplesmente por fatores físicos ou qualquer outro fator de forma isolada. A gente tem que entender qual é o cenário, se é uma competição, qual o formato da competição, em qual momento da competição, qual é a lesão, qual a real capacidade do atleta tem de continuar competindo, qual o risco que gera ele continuar ou não na prática esportiva. Então, acho que essa resposta é uma resposta que ela vem da minha parte da seguinte forma: afastar um atleta é completamente contexto dependente, também é multifatorial a decisão de afastar ou continuar. Então, é caso a caso, é lidar com o risco e benefício, com a relação com o risco e benefício, enfim. Então, em relação a pagamento, eu já experimentei 2 modalidades, né? Uma maneira como o cara acabou de citar aí, sobre a questão de parcerias, né? De locais que têm essas arenas que têm os atletas, e também de uma outra forma quando, por exemplo, um organizador de um campeonato, ele contrata o serviço para dar suporte, então já teve essas 2 maneiras já de lidar. Com relação à questão, isso no evento, né? Com relação à questão de aonde limitar ou não o atleta, eu sempre falo o seguinte: o fisioterapeuta esportivo, ele sempre busca tentar manter o atleta o máximo que ele pode na atividade. Basicamente, essa grande diferença, né? Um fisioterapeuta esportivo para um fisioterapeuta que não é esportivo. Só que, de acordo com a necessidade, em relação ao que o indivíduo tem como perspectiva do que ele está buscando, em alguns momentos você vai ter que tirar ele da atividade, de outro jeito. Então, vai ter que reajustar essa atividade, para que num plano de tratamento você possa de maneira adequada, colocá-lo para que ele possa ir voltando paulatinamente. Então, basicamente, eu vejo que é uma avaliação individual que tem que ser feita de maneira muito particular, para saber qual é a necessidade também. Foi como eu falei, a minha experiência com beach tênis, por exemplo, é com atletas amadores. Então, nesse aspecto, foi mais tranquilo lidar com essas pessoas, né, que estavam realizando essa modalidade. Pensando agora na outra modalidade que eu trabalho bastante, que é o vôlei de praia. Quando a gente lida com um atleta que é profissional, é mais complicado, porque o cara tem um ganha-pão dele daquilo, então a perspectiva muda completamente. Então, acho que tem que analisar a situação, né, desse atleta, classificá-lo, na verdade, com relação à questão do que ele faz, na verdade, naquela modalidade e qual é a demanda que ele tem. Um exemplo rapidinho disso. Acho que vocês acabaram não respondendo, desculpa. Não, um exemplo que ele falou rapidinho disso de afastamento ou não, depende muito, né? Como o Ricardo falou, da necessidade, do como é que o paciente está e tudo mais. E falando do profissional, é mais complicado realmente ainda. A gente entra numa linha tênue que ele não pode parar. Um exemplo claro, quem acompanha agora, quem acompanha o beach tênis, a Nini Valentini, ela deu uma pausa na carreira porque ela vem com uma lesão de ombro, de manguito muito séria, da qual ela vem, falo isso porque a gente acompanhou ela fazendo, né, fortalecimento, ela acabou fazendo infiltrações, e realmente ela estava
não estava mais sendo prazeroso para ela, e elas deram uma pausa agora para ela realmente se recuperar. Quer complementar alguma coisa, Rick? Cara, é isso aí. Eu acho que o momento a decisão de parar, e mais uma vez, né, além de ser uma decisão contexto dependente, é uma decisão compartilhada, né? Durante muito tempo, eu estava hoje gravando meu podcast aqui, a gente estava falando sobre decisões de retorno to play, e eu estava exatamente comentando que quando eu comecei no esporte, eu comecei no futebol em 2003, e quando eu comecei tinha uma figura que sentava quase que num trono, que tinha uma varinha de condão na mão e que decidia se todo mundo podia jogar ou se não podia jogar. Tá? Essa figura, nós todos sabemos quem é essa figura. E, graças a Deus, essa figura ela caiu do trono, porque hoje em dia as decisões de quem joga e quem não joga, quanto tempo se afasta, quanto tempo se retorna, é uma decisão compartilhada, inclusive compartilhada com o próprio atleta, né? Então, a decisão é multifatorial, de afastar ou continuar, e além de ser multifatorial, ela é multidisciplinar. Tá? Ela precisa passar por todos, inclusive para o atleta, senão é uma decisão completamente equivocada, tem chance de ser uma decisão completamente equivocada. Ô, Ricardo, e, gente, só complementando o que você está falando da decisão de voltar a jogar ou parar de jogar ou não, fizeram uma pergunta aqui, quem tem hernia de disco pode jogar ou não, quem tem condromalácia patelar pode jogar ou não, então, mais uma vez, é uma decisão multidisciplinar, né? Então, o atleta, ele precisa passar por uma avaliação, ele precisa ver em quais condições ele está, e aí essa equipe multidisciplinar e ele vai tomar essa decisão de que se ele está apto ou não à prática esportiva, né, e qual é o risco, né, de lesão que ele vai estar correndo aí ou não. Acho que é por aí. E não é só pautada na patologia, né, Gi? A gente tem as disfunções aí como foco de decisão. Exatamente. A gente está aqui também, tomando a liberdade aqui, com o Zé Bassan. O Zé Bassan, mês que vem, vai ser ele que vai dar a nossa palestra. Zé, se você puder abrir a câmera aí, ele vai falar para a gente aí um pouquinho da palestra do mês que vem dele. Inclusive, ele tem uma pergunta para fazer aqui para a gente, tá? Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns aí pela temática, pela exposição dos três, do Ricardo, da Janaína e do Chamorro. Eu atendo praticando de beach tennis assim em clínica, né? Não trabalho em eventos, mas uma coisa que eu percebi muito no começo, principalmente no pós-pandemia, né, que o beach tennis deu um boom assim, eram lesões um pouco diferentes do que eu vinha acostumado. Eu trabalho com vôlei, com esportes overhead em geral, mas algumas lesões diferentes assim, mais ou menos. Eu fiz um paralelo do que aconteceu no início do CrossFit, que a gente tinha algumas lesões no início do CrossFit que eram lesões que falou, nossa senhora, isso não são lesões que a gente vê normalmente no dia a dia. Vocês tiveram essa vivência também no beach tennis ou não? São lesões mais parecidas no geral com esportes overhead e esportes de areia? Qual a experiência de vocês com isso? Bom, beleza, Bassan? Tudo certo? Cara, obrigado pela participação. Cara, eu não vejo muitas lesões diferentes assim no meu dia a dia, não, sabe? Eu atendo aqui, a gente na clínica, a gente atende pacientes de várias modalidades. Eu acho que as lesões são parecidas. O beach tennis ele tem um gestual esportivo, ele tem uma prática que é mais ou menos no meio do caminho entre o squash e a peteca, que é aqui muito praticada aqui em Minas Gerais, misturado com o voleibol, misturado com o tênis, né? Então, eu até vi uma pergunta de alguém aqui falando por que as lesões são tão diferentes do tênis? É porque a modalidade é completamente diferente do tênis. Não tem nada a ver com tênis, na verdade. A Janaína falou um detalhe muito importante, que é a necessidade da manutenção da raquete alta. Essa é uma necessidade da prática do beach tênis. Se no tênis a gente espera uma recepção de saque com a raquete baixa, se a gente fizer isso no beach tênis, a lesão vai ser no olho, vai ser no dente, porque a gente vai tomar a bolada na cara ou a bolada no rosto. Tá? Então a gente fica com a raquete alta exatamente para realizar as tarefas. Então, assim, eu não vejo muita diferença, eu vejo exatamente o mix das lesões que eu vejo nas outras modalidades. Talvez a lesão mais diferente que eu tenho visto, e que eu até comentei na minha parte aqui, são as lesões, os edemas ósseos no punho. Tá? Essa não é uma lesão que eu atendia tanto, mas como no beach tênis a raquete não é uma raquete leve, e as bolas são, a bola, apesar de a bola ter pouca pressão, dela ser mais murcha, ela chega com muita velocidade, então a gente recebe muitos traumas rotacionais no punho. Então eu tenho visto aqui algumas lesões ósseas
no punho que eu não via muito nas outras modalidades. Talvez essa seja a lesão mais diferente. O resto são as lesões tradicionais que eu já atendo de praticantes de outra modalidade, de outras modalidades. Na minha prática, a mesma coisa, lesões comuns. O que eu vejo de diferente, que eu já vi, é entorse de hálux, por conta da areia, né? Exatamente, o deslocamento. Então, isso tem aparecido bastante. Mais em profissional, mas esse entorse do hálux aparece também. Verdade. Eu vi na minha prática clínica até agora, dentro de modalidade, dentro de praticantes, né, amadores, alguns com lesões na mão, né, na articulação metacarpofalangiana, por conta de pegadas inadequadas e com relação ao punho também. Isso é uma coisa que eu observei, né? Alguns chegaram com um problema, por exemplo, um problema de raiz, né, de membro superior, por exemplo, de ombro, e junto com essa lesão de ombro tinha uma lesão associada na mão também. E aí viu, né, algumas lesões no punho e também algumas lesões nos dedos. E aí, quando a gente começou a investigar um pouco mais, tinha uma relação muito grande com um posicionamento inadequado da raquete, por exemplo. Ou uma raquete inadequada, muitas vezes. Só para ilustrar, assim, uma experiência que eu tive que foi emblemática para mim foi uma desinserção de glúteo médio. Eu nunca tinha visto isso. E para mim é inédito até hoje, assim, foi uma vez só. As entorses de hálux também foi uma coisa que eu não pegava todo dia, assim, e uma ruptura de tendão abdutor de hálux. Também foi uma coisinha diferente, assim, E aí eu falei, nossa senhora, vamos estudar beach tennis aí, porque a coisa eu nunca joguei, mas eu tenho até medo de começar, porque como a Jana falou, o negócio deve ser muito, muito bacana, assim, muito apaixonante. Então, estou me segurando para não, não começar ainda. Obrigado, pessoal, valeu mesmo. Obrigada, Zé. A gente que agradece aí, viu? E até mês que vem, né? Mês que vem estamos aí. Opa, tamo junto em agosto, se Deus quiser. Bom, gente, acho que a gente pode ir caminhando para as perguntas finais, né? Umas últimas perguntas aqui sobre relação à regra de atendimento, né? E aí vai, acho, mais para o âmbito profissional, né? Se tem algum tempo de atendimento do campo. Outra aqui que foi agora, assim, se tem alguma idade mínima e máxima para a prática, né? Não sei se é como outros esportes que você tem a classificação, né, das competições. E mais uma aqui que fala sobre como seria essa educação, né, aos pacientes para prevenção de lesão. Acho que a gente já passou um bocado por todas essas respostas. Inclusive, eu ia comentar perguntando bastante com relação ao CrossFit, porque é também uma das minhas áreas de atuação e eu percebi essa semelhança, né? Quando é um esporte novo e o praticante não está acostumado, né, ele vai, às vezes, com muita sede ao pote, cria aquela rede de amigos, cria aquela fome de competição, né? Mesmo que não seja com outros participantes, mas com ele mesmo, né? De buscar um desempenho. Então, acredito que foi isso que vocês falaram aí. Então, quem puder falar um pouquinho sobre esse lance das regras. Quer falar, Ricardo? Posso começar. Eu não sei se mudam as regras da CBBT para a ITF, tá? Mas sim, mais uma vez, torneios amadores não tem regra. Às vezes não tem gente para atender também. Então, enfim, torneio amador é amador, é várzea. É igual futebol de várzea. Eu posso atender o atleta dentro de quadra, fora de quadra, posso levar ele para fora e voltar com ele. Amador é amador, tá? Agora, torneios profissionais, as regras são as mesmas regras do tênis, tá? Então, elas seguem as mesmas regras do tênis em relação ao tempo de atendimento. São 3 minutos para atendimento, só pode receber um atendimento liberado pelo árbitro. Se precisar do segundo atendimento, aí ele é contexto dependente, o árbitro pode liberar ou não o segundo atendimento. Tá? Então, são as mesmas regras do tênis nos torneios promovidos pela ITF. Torneios amadores, a regra é do torneio e quase nunca é cumprida. É exatamente isso, nos torneios amadores dessa forma. No torneio da CBBT, 3 minutos também.
O que difere um pouquinho é, se quiser um segundo atendimento, teria que ser por uma patologia diferente. Então, a cãibra, ela não entra como patologia, né? Então, isso não é permitido atendimento, parar o jogo por conta da cãibra. Então, acho que a única diferença talvez seria essa. O Easy pode pedir para um segundo atendimento, desde que não seja da mesma do primeiro. A idade mínima também foi perguntada, Verdade. idade mínima, né? Para a prática de lazer e amadora, não tem idade mínima nem máxima, tá? Não, mas é segmentado por idades. Então, tem alguns torneios que eles são abertos, só tem categorias abertas. Então, por exemplo, é segmentado apenas pelo nível técnico. Então, você tem masculino D, masculino C, masculino B, masculino A, masculino Pro, e não tem segmentação por idade, mas os torneios maiores, eles têm, em geral, sub-14, sub-18, acima de 40, acima de 50, então tem os age groups aí nos torneios maiores. Para a prática profissional, para entrar nos torneios da ITF, por exemplo, tem idade mínima, se eu não me engano, 15 ou 16 anos, a idade mínima para entrar na chave principal, na chave profissional, mesmo que o indivíduo tenha menos do que 14 ou 15 anos, se ele quiser entrar na chave principal, ele não pode entrar. Então, essa é uma regra da ITF para entrada, e não tem idade máxima também. Claudinha quer falar alguma coisa? Não, com relação às regras, como o Ricardo até mesmo falou, né? Eu trabalhei em eventos que são amadores, na verdade, né? Minha realidade é diferente em relação aos eventos, e por conta disso, que eu vi foi atleta de tudo que é idade e tudo misturado. Várzea mesmo. É várzea. Essa que é a diferença, né, nesses torneios amadores. Só um minutinho, essa é a diferença, né? Que aí joga pai com filho, o pai com o avô, o filho com o avô, então a gente vê de tudo realmente. Então, a última pergunta aqui que lançaram aqui, quem de vocês pratica, né? O Bassan já falou que está evitando, para evitar de ter uma lesão, ou de gostar demais, né? E se dedicar demais. Mas se algum de vocês pratica, a gente sabe que para a fisioterapia esportiva existe digamos assim, a resenha, né? Você tem um linguajar, às vezes, que o praticante do esporte facilita você se conectar com aquele atleta, né? Então, se algum de vocês pratica, já praticou, para testar, talvez, né? Eu, como falei, eu jogo. A gente tem uma quadra lá, da qual a clínica, nós temos de segunda e quinta-feira, os físios da clínica, a gente tem um horarinho que a gente vai para a quadra e a gente joga assim. Eu só, como praticante, nada de competição, mas confesso que vicia, né? E tem todo esse linguajar mesmo, né? A gente costuma falar que o beat venceu. Então fica a dica e uma ideia para o congresso da Sonata, tem que fazer uns micro eventos de esporte para os físicos, hein? É isso aí. Eu acho importante, como fisioterapeuta esportivo, fazer imersão na modalidade, tá? Eu acho importante, se eu começar um dia a trabalhar com esgrima, eu vou querer pelo menos entender um pouco mais da esgrima, eu acho isso super importante. Eu pratico de forma competitiva, tá? Obviamente de forma amadora, não pratico de forma competitiva profissional, até porque eu não teria tempo. Sou fisioterapeuta, preciso rodar a roda, girar a roda, né? Mas eu pratico de forma competitiva e eu acho importante perceber o gestual esportivo, testar as raquetes, perceber a diferença da bola. Isso se faz importante na minha ótica como fisioterapeuta esportivo. Eu também acredito que seja muito importante você ter uma imersão na modalidade esportiva que está trabalhando. Acho que isso é fundamental para que você entenda como é que é o gestual, como é que são as particularidades da modalidade, né? Eu tive pouca chance de lidar com o beach tênis, né? Por conta desses últimos 2 anos com relação à modalidade,
mas pretendo ainda praticar um pouco mais, sentir um pouco mais como é que é a modalidade. Mas o que eu sempre falo, né, para o pessoal? Falo, muitas vezes é importante ter essa inserção na modalidade, mas não necessariamente você precisa também ser um jogador dela, assim, de maneira tão específica. Por exemplo, eu pratico jiu-jitsu há mais de 30 anos. Sou praticante assíduo de jiu-jitsu, né? Minha vida, na verdade, é por conta disso, mas eu lido com vôlei de praia praticamente há quase 20. E, assim, sempre trabalhei com vôlei de praia de nível profissional. Então, assim, não tem nem como nem brincar com o pessoal lá, na verdade é essa, né? Primeiro que eu tenho 1,80 de estatura, então eu sou pequeno perto deles. Começa por aí já. Segundo, os caras são uns monstros saltando. A modalidade que eu trabalho, que eu faço é totalmente diferente. Então, também tem essa particularidade em relação a isso, mas sempre que a gente pode, sempre está acompanhando, né? Para poder entender melhor a modalidade, como é que é. Perfeito. A imersão, né, no caso, né, pode se dar dessa forma, né? Não praticando de forma competitiva, né, como o Rick, mas pode ser dessa forma, né, vivendo o esporte durante o dia e acompanhando muito de perto. Eu queria agradecer, então, mais uma vez a todos, né, que ficaram até aqui. Queria agradecer o Edu por seu trabalho por trás dos bastidores aí, que foi intenso, né? Queria agradecer o Yara também por sua parceria aí. E a gente... a idealização foi principalmente dela, né? E passou por uns perrengues aí que vale mencionar. Então, a gente te agradece muito, né? E acredito que o sucesso do trabalho a gente quer fazer mais desses eventos, hein, cara? Acho que deu super certo. Muito bom. E só acrescentou. Acho que a gente conseguiu até se aprofundar um pouco, né, mais do que uma reunião normal. Isso é muito positivo. Muito obrigado aí, galera. Minha participação especial aqui já indica que o horário urge. Muito obrigada aí, meninos. Obrigada, Rafael, pela parceria, Eduardo. Embora a gente tenha passado uns perrengues, deu tudo certo, né? Graças a Deus, eu acho que foi muito rico e realmente melhor do que uma reunião simples, né? Então, acho que essa unificação foi muito produtiva aí. Obrigada a todos os palestrantes, meninos, pela parceria. A gente se vê em breve aí no congresso. Obrigado a todos. Aí foi muito bom essa parceria. Gostei demais de fazer. Tomara que dê para fazer outras aí, que vai ser muito bom, que engrandece bastante. Obrigado, Ricardo, Janaína, Claudinei. Foi fenomenal e muito bom. Lembrando, pessoal, que as inscrições para o congresso no final do ano já estão abertas em Salvador, tá? É muito bom esse congresso, excelente, internacional ali, com vários palestrantes, e convido a todos a participarem aí, tá? Que é isso. Obrigada, pessoal, pelo convite. Obrigada. Pode tirar um print aí? Bem que agora tem menos gente na sala. Agora tem 62 só. Eu acho que eu tirei um print com 98. Se tiver no computador, pode tirar. Pô, excelente. Então, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada. Boa noite. Abraço. Boa noite, galera. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês.